E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da indução eletromagnética. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um campo magnético B, que aponta diretamente para cima, preenche a região circular sombreada ilustrada no quadro. Se o campo magnético varia com o tempo, qual é o campo elétrico induzido? Para resolver o exercício, eu vou começar construindo nessa região sombreada uma espira amperiana fechada de raio Rzinho. Se tratando de uma vista superior, eu vou admitir que o versor N está orientado na mesma direção e sentido do campo magnético aplicado. Logo, de acordo com a regra da mão direita, a circulação é positiva no sentido anti-horário. Como o campo magnético varia com o tempo t, surge nessa região sombreada um campo elétrico induzido. E como esse campo elétrico possui origem não eletrostática, nós podemos determiná-lo a partir da seguinte expressão. A circulação do campo elétrico induzido ao longo da espira amperiana fechada de raio Rzinho é igual ao negativo da derivada em relação ao tempo do fluxo magnético através da área delimitada pela espira amperiana. Muito bem? A intensidade do campo elétrico induzido é a mesma em todos os pontos da espira amperiana por simetria. E o vetor campo elétrico induzido está orientado na mesma direção do vetor dl. Sendo assim, de forma geral, esse produto escalar fica dado por EdL. E isso é igual ao negativo da derivada em relação ao tempo t do fluxo magnético através da área da espira amperiana fechada. Como o versor N está orientado na mesma direção e sentido do campo magnético aplicado, a expressão do fluxo magnético entra positiva e ele é dado por B em função do tempo t vezes a área π Rzinho ao quadrado. Observe a expressão obtida. E permanece constante e, portanto, sai da integração. A integral de dl ao longo da espira amperiana fechada de raio Rzinho é 2π Rzinho. E isso é igual a menos π Rzinho ao quadrado. A área permanece constante, portanto, sai da derivação, vezes a derivada do campo magnético B em relação ao tempo t. Muito bem? Simplificando o π e o raio Rzinho, vemos que o campo elétrico induzido, devido à variação do campo magnético aplicado, é igual a menos Rzinho sobre 2 vezes a derivada do campo magnético em relação ao tempo t. Na notação vetorial, sabemos que o vetor campo elétrico induzido está orientado na mesma direção do versor φ. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora interpretar um pouco mais a expressão obtida. Se a intensidade do campo magnético aumenta com o passar do tempo, essa taxa de variação temporal é positiva. Sendo assim, o vetor campo elétrico induzido está orientado em cada ponto da espira amperiana fechada de raio Rzinho na mesma direção, porém sentido oposto ao versor φ. Logo, o campo elétrico induzido se orienta no sentido horário, conforme eu ilustro na figura. Se a intensidade do campo magnético agora diminuir com o passar do tempo, essa taxa de variação temporal é negativa, deixando o vetor campo elétrico induzido na mesma direção e sentido do versor φ. Logo, o campo elétrico induzido se orienta no sentido anti-horário. E por fim, se o campo magnético é uniforme, ou seja, se a sua intensidade permanece constante com o passar do tempo, essa taxa de variação se anula, anulando o campo elétrico induzido. Observe mais uma vez o resultado obtido. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.